assim a palavra de Deus: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a alura, e o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém. Meus amados irmãos, como nós começamos a olhar esta passagem bíblica, livro do profeta Joel, eu começo a olhar, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. O profeta Joel, ele escreve por cerca de 830 a 835 a.C. E quando nós começamos a olhar esta mensagem, meus amados, me chama a atenção. O profeta Joel estava falando de uma restituição, que Deus iria restituir o povo, porque nós bem sabemos que a terra, como diz a profecia, havia sido tomada por uma praga de gafanhotos, havia tomado toda a terra. E quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, o profeta Joel, quando chega no capítulo 1, ele vem chamando ao povo ao arrependimento. Ele vem chamando ao povo a se arrepender, a se humilhar, pedir perdão dos seus pecados. E quando nós começamos a olhar o livro de Joel, capítulo 1, versículo 10, ele vem dizendo: porque o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Meus amados irmãos, quando nós começamos a olhar na Bíblia Sagrada, quando falamos de trigo, nós falamos de palavra. Israel já não tinha mais palavra, o povo de Deus já havia perdido o preceito, o desejo da palavra. Quando nós começamos olhando, a Bíblia diz que o mosto se secou, não havia mais alegria em Israel, o povo já havia perdido a alegria, o povo já havia perdido o desejo de servir ao Senhor. E ele vem dizendo: o óleo falta, a presença do Espírito Santo já não estava mais no meio de Israel. O profeta Joel, ele vem chamando ao povo ao arrependimento, porque o profeta Joel entendia e sabia claramente que somente um arrependimento genuíno da parte do povo poderia mudar a situação. Havia uma promessa da parte de Deus dizendo: e restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Meus amados irmãos, mas o profeta Joel entendia que somente um avivamento genuíno poderia mudar o quadro da situação de Israel. Por isso, o livro de 2 Crônicas, Salomão vem escrevendo, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta Joel entendia que somente um avivamento poderia mudar. O avivamento em que Abacuque diz, Abacuque capítulo 3, versículo 2, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ida lembra-te da tua misericórdia. Meus amados irmãos, e quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, que nos chama muito a atenção, eu começo a ver, o povo estava num cenário tão crítico, que o profeta vem profetizando e vem dizendo que ainda havia uma esperança para o povo. Quando nós começamos a olhar o versículo 25, me chama a atenção, meus amados irmãos, mediante toda a situação que o povo estava vivendo, mediante todo o calado que o povo estava vendo por causa do pecado, porque o povo havia abandonado a Deus, o povo havia esquecido de Deus, mas mesmo assim Deus estava com a promessa de restituição, mesmo assim Deus estava com a promessa de mudança. Meus amados irmãos, eu quero nesta noite dizer, eu não sei há quanto tempo tu tem passado por determinado problema, quem sabe este problema, esta mudança, que há tanto tempo você tem
versículo 5, eu vejo uma situação de um paralítico. A Bíblia nos fala bem claro dizendo, um paralítico que há 38 anos ele sofria na linha dentro daquele tempo de Bethesda, porque a Bíblia diz que 7 tempos o anjo descia, movia as águas, mas ali quem passasse, pulasse na água era curado. Aquele paralítico há 38 anos esperando, mas não tinha a sua oportunidade. Mas um certo dia Jesus ele chega perto daquele tanque depois de 38 anos e pergunta àquele paralítico quer ser curado? Ele diz, mas não tem ninguém que me joga no tanque quando a água é agitada. A Bíblia vem lá dizer que ele olha paralítico, levanta, toma a tua cama e anda, bendito seja o Senhor. E que eu quero dizer, quem sabe esta causa que tu tem entregado, quem sabe já se passou 10, 15, 20, e quem sabe até o advogado já não tem mais esperança, o médico já não tem mais esperança, mas o Deus que restitui nesta noite, ele está dizendo, ele diz que eu decidi, eu sou eu que estou no controle, e a última palavra vem minha, diz o Senhor. Parecia que não tinha mais esperança para Israel, parecia que estava tudo perdido, mas a promessa de restituição estava de pé. Quem sabe você está dizendo, aquele meu filho que há tanto tempo está fora, quem sabe aquele meu esposo, quem sabe aquele meu lar que está destruído, quem sabe aquela situação financeira que está destruída, mas eu quero dizer essa noite, tu entrou no lugar certo, aquele que pode resolver, aquele que tem e aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Nós começamos a olhar a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos. Eu começo a olhar que não existe tempo para Deus restituir, não existe tempo, quem sabe 5, 10, 15, 20 anos. Eu começo a olhar Mateus capítulo 9, versículo 12. A Bíblia nos fala de uma mulher que há 12 anos ela sofria com uma hemorragia. A mulher do fluxo de sangue já havia corrido, gastado com toda a medicina, mas um dia ela soube de Jesus, um dia ela soube de um homem que podia mudar a situação. A Bíblia diz que Jesus ia com a grande multidão acompanhava Jesus, e ela disse, eu não posso chegar até a multidão, mas se eu apenas tocar na hora dele eu serei curada. A Bíblia vai dizer que quando a multidão oprimia Jesus, ela tocou. Jesus vira para o seu discípulo e fala, olha, alguém me tocou, mas mestre, como você fala, alguém te tocou, a multidão te oprime e tu diz que alguém te tocou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu graça. Depois de 12 anos, meus amados, havia gastado tudo, mas ela foi na pessoa certa. E Jesus, em São Paulo já tem tanta fome, já tem batido em tanta porta, mas a palavra diz, bebi e se usar, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-usar, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Bendito seja o nome do Senhor. Deus que não muda, o Deus que não tarda, o Deus que não falha. Paulo escrevendo 2 Timóteo, capítulo 1, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar, diz o Senhor. Os anos se passam, os anos se passam depressa, mas o que ele falou está de pé. O que ele falou está de pé. Meus amados irmãos, como eu começo a olhar a Bíblia Sagrada,
Lucas capítulo 18, versículo 12 a seguir, nos fala de uma mulher que há 18 anos ela vivia encurvada. Há 18 anos parecia que não tinha mais esperança para esta mulher. Mas uma certa vez o mestre ensinando na sinagoga, todos os fariseus olhando o que Jesus ia fazer, porque era sábado, e a Bíblia de Jesus diz para aquela mulher: é segurada, quero. A Bíblia diz que Jesus diz: pai, mulher, e no mesmo instante, aquela mulher foi curada. No mesmo instante aquela mulher foi curada. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer nesta noite, que mediante o tempo que se passou, mediante as lutas que se passou, mediante a dificuldade que tem se passado, a promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de restituição ainda está de pé. Por mais que Israel já havia perdido algumas bases, Israel já não tinha mais palavra no meio de Israel, Israel já não tinha mais alegria, a presença do Espírito Santo já se tinha afastado de Israel. Mas havia uma promessa de restituição. Havia uma promessa de restituição. Havia uma promessa de restituição. E é o capítulo 25. É bem claro dizer o capítulo 26 diz: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Deus restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Uma terra seca, uma terra que havia consumido tudo, não tinha mais nem mantimento na terra. Mas Deus estava dizendo: comereis fartamente e louvareis o meu nome. Quem faz isso é Deus. Quem tem é Deus, quem rege é Deus, o controle está na mão de Deus. Nesta noite Deus está dizendo para corações aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem sabe a terra está seca, mas o Deus que derramou orvalho sobre a terra, Ele está aqui nesta noite. Quem sabe o que está já foi destruído, mas Deus está aqui nesta noite para restituir. Aleluia! Restituir o que se havia se perdido. Meus amados irmãos, nós começamos a olhar a Bíblia Sagrada. Atos capítulo 3. A Bíblia diz que era a hora nona, e Pedro e João iam ao templo, e a Bíblia diz que era trazido um coxo e era colocado à porta do templo, e ele sempre ali a pedir esmola. Coxo desde nascença e ficava à porta do templo. Mas um certo dia Pedro e João iam ao templo, e a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens chegaram ao templo, aquele homem que estava à porta pediu uma esmola, dizendo: dai uma esmola. Pedro e João pedindo, fitando os olhos naquele parente, dizendo: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, bendito seja o nome do Senhor. Mediante os anos que se passaram, mediante o tempo que havia se passado, mas a promessa de Deus estava de pé para Israel.
Versículo 27 diz: e vós saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Quem sabe nesta noite tu se encontra nesta situação, precisando de uma restituição. Eu não sei o que foi destruído, mas Deus está dizendo nesta noite: e vós sabereis que eu sou Deus e estou no meio de vós. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz a palavra de Deus: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. O Deus que restitui, o Deus que restitui. Isaías capítulo 43, a palavra do Senhor é bem clara dizer: a todo Israel, não temas Israel, porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo cio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, porque eu, o Santo de Israel, estou no meio de ti. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, versículo 27, como eu li, versículo 25 diz assim: e o meu grande exército que enviei contra vós. Finalzinho do versículo. Israel, meus amados irmãos, ele estava vendo uma crise tão grande, e eu fui pesquisar, e a Bíblia é bem clara dizer, a história é bem clara dizer que a situação estava tão crítica, a praga havia devastado tanto, que tudo que eles plantavam morria. Tudo que eles plantavam morria. Israel, povo de Deus, teimoso no pecado, eles demoraram a perceber. E a Bíblia vem cá dizer que quando eles tomaram conta de si, a terra inteira já estava contaminada. A terra toda já estava contaminada. Nós pegamos a Bíblia aqui no capítulo 1, versículo 13. A terra estava tão contaminada, a situação estava tão crítica, que o profeta ele vem chamando a atenção dos sacerdotes, dos ministros que estavam à frente. Olha, gemei no altar, ministro, vestimos de pano de saco, para que Deus mude essa situação. E quando nós chegamos a esse contexto, meus amados irmãos, eu vou finalizar. Nós já estamos vivendo um momento em que muitas vezes a igreja está passando por essa situação. Nós já estamos vivendo aí fora um mundanismo tão grande, uma praga tão grande que já tem predominado tudo. E quando vamos ver, os sacerdotes haviam perdido o controle. Nós já estamos vivendo um tempo que os sacerdotes já perderam o controle. Muitos sacerdotes já perderam o controle da situação. A praga tem devastado tudo. A praga tem devastado tudo. Mas eu louvo a Deus, meus amados irmãos,
que ainda tem uma igreja, que ainda tem um povo, que ainda tem uma igreja que se humilha nos pés de Jesus, ainda tem um povo que clama, ainda tem um povo que desce a madrugada, ainda tem um povo que põe a boca no pó. Aleluia! E a igreja está de pé. A igreja está de pé. Nós louvamos a Deus, meus amados irmãos. Nós louvamos a Deus porque a igreja está de pé. A igreja tem saúde. Jesus opera no meio dela. Jesus tem liberdade no meio dela. Quantas igrejas doentes, quantas igrejas que o mundo já entrou, o gafanhoto já tomou conta, mas aqui a noiva do Cordeiro é limpa, a noiva do Cordeiro é limpa para adorar e para esperar o grande arrebatamento da igreja. Vou finalizar, meus amados irmãos. Esses dias, vou falar um determinado lugar por ética. Nós estivemos, meus amados irmãos. Nós vemos a situação está tão crítica. A situação, não o nosso ministério foge, mas a situação está tão crítica. Essa praga tomou tanto, que devastou tanto. Os conceitos foram mudados tudo. Os conceitos foram mudados, foi tirado o hino da harpa, foi tirado tudo. E aí estava num lugar que eu cheguei, nem o obreiro orou. E eu fiquei até envergonhado porque todos os obreiros estavam de jeans no púlpito. E eu de terno, eu falei, meu Deus do céu. O pastor nem de terno estava de jeans e camisa social. Eu falei, meu Deus. Meus amados irmãos, eu falei, Jesus tenha misericórdia. Jesus tenha misericórdia. Meus amados irmãos, pior. Você vai pagar, meus amados irmãos, aquele jogo de luz começa a iluminar assim, ó. Começou, eu falei, Jesus do céu. Começou a soltar aquela fumaça, começou o ambiente ficar tudo escuro. Jogo de luz e fumaça. Meus amados irmãos, você vê a situação. A praga tem devastado. Palavra já não tem mais, é só louvor. O culto inteiro, 2h30 de culto, 20 minutos para a palavra, e o resto só louvor. Esta praga tem devastado, não tem mais palavra, não tem mais alegria e não tem mais Espírito Santo. Tudo está destruído, mas eu louvo a Deus que tem uma igreja aqui que ainda preserva os princípios, que ainda guarda a palavra, como diz o salmista Davi. Eu esculpi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amado Deus é fiel. A igreja de Jesus, ela é fiel. Ela permanece, porque para ir para o céu não é de qualquer maneira. Tem pessoa que diz assim, não, eu não vou congregar lá não, porque lá é muita pé. Eu vou lá no outro, que lá a porta é mais larga. Pode ir até lá, irmão. Agora para o céu que é difícil mesmo. Porque para o céu o caminho é bem apertado e a porta é bem estreita. E são poucos que entram por ela. Onde está falando uma realidade que estão acontecendo por aí. Porém ainda tem a noiva do Cordeiro, a igreja, irmão, a Imaculada. Essa não se dobra a essas coisas. Eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado um pastor presidente, pastor que prezam os bons princípios. O hino da harpa ainda é o melhor hino, irmão, que se louvam a Deus. Foi feito com jejum e oração. Amados, o irmão que tiver um cômodo para alugar, fale comigo, para um irmão. Eu não vou dizer o nome dela.